bondoso Deus e amado Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui reunidos estamos mais uma vez na Tua presença e queremos Te agradecer, a Deus, por tão grande e sublime salvação. Queremos Te agradecer pelo Teu infinito amor que se manifestou a nós, ó Deus, na pessoa bendita do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por quem nós Te damos graça. Queremos Te louvar e Te bendizer, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos livrado, nos tem guardado de todo o perigo, como também de todo o mal, Senhor. Que a Tua bênção, a Tua graça, Deus, se faça presente, ó Deus, nos lares, ó Pai, dos Teus filhos que nesse momento se reúnem a nós, ó Pai, diante de Ti, para celebrarmos, ó Deus, mais uma vez, Deus, o Teu corpo, como também o Teu sangue, sim, o sacrifício feito por amor a cada um de nós, pelo Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a Tua paz, ó Deus, que excede todo o entendimento, possa invadir a cada um desses corações, ó Deus, a cada lar, a cada vida, Senhor, que nos acompanha nessa hora, Senhor. Que o Senhor possa tomar nas Tuas mãos a direção desse trabalho, ó Deus, pois o é para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Assim, ó Deus, fica conosco, nos abençoa, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Um celestial maná, em graça Deus te dá, bem faminto tua
herança eterna. Atos 1, 9 a 11. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. A ascensão de Jesus ocorreu 40 dias após a ressurreição. Jesus viveu e pregou sob a direção do Espírito Santo do Pai. São João 14:10. Jesus disse a Filipe e aos demais que estavam presentes: não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aos Hebreus 1 a 3, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Muitos pioneiros da igreja em Jerusalém haviam ouvido Jesus falar sobre a sua vinda. Agora, na ascensão, os apóstolos ouviram dos anjos essas palavras que lemos no capítulo 1, do versículo 9 a 11. Certamente, isso foi uma coisa que jamais podiam apagar da sua memória. O Espírito Santo que operava na igreja também lhes anunciava o que havia de vir. São João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, e confirmava nos seus corações esta esperança. Assim, a igreja em Jerusalém estava ciente dos últimos acontecimentos. Sabiam que Jesus, após arrebatar a sua igreja e depois da grande aflição que virá sobre o mundo após o arrebatamento, em São Mateus 24:21, diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de vir. Voltará com a sua igreja glorificada para a restauração de todas as coisas. Em Atos 3, 21, aliás, Atos 3, 20 a 26, prossegue a palavra dizendo, Atos 3, 20 a 26.
e enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. A igreja em Jerusalém estava bem despertada sobre a esperança eterna. A igreja de hoje vive muito tempo em que o arrebatamento pode ocorrer. Eu digo, a igreja de hoje vive em um tempo em que o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento. Os sinais dos tempos estão proclamando de modo uníssono a vinda de Jesus e é iminente, a vinda do Senhor Jesus é iminente. A igreja pode ver o testemunho da figueira, que já está com os seus ramos tenros e com as suas folhas brotando. Mateus 24, 32. E isto prova que o verão já está chegando. A igreja sabe que a grande aflição está às portas, mas sabe muito bem que antes disto, Jesus virá para arrebatar a sua querida igreja, pois não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro aos Tessalonicenses 5, 9. No novo nascimento recebemos como dádiva uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, em 1 Pedro 1,3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Versículo 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Jesus prestes para ser recebida no último tempo. O descrente não possui esta esperança. 1 Tessalonicenses 4,13 diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança,
mas aqueles que receberam a graça de Deus que se há manifestado, trazendo a salvação, estão aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós temos no céu a nossa pátria. Filipenses 3, 20 e 21. A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. No primeiro discurso de Pedro, após o dia de Pentecostes, ele aludiu à profecia de Davi, que diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Atos 2, 34, 35. E Salmo 110, 1. O primeiro foi o esclarecimento aos que estavam admirados com a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. O segundo foi para explicar como foi curado o homem coxo de nascença e tinha mais de 40 anos. Capítulo 4 de Atos, versículo 22. No primeiro discurso, muitos que receberam a palavra creram e aceitaram a Cristo, de maneira que foram batizados os que de bom grado ouviram a palavra e a receberam. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas pela pregação de Pedro, o qual Jesus ouviu junto ao mar da Galileia com André, seu irmão, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. São Mateus 4, 18 e 19. O pescador experiente, que era Pedro, que certa ocasião trabalhou a noite inteira sem pescar nada. Pela manhã Jesus se apresentou e mandou lançar as redes à direita e falou direto com Simão Pedro, o qual, obedecendo a palavra do Mestre Jesus, lançou a rede, e eis que o milagre colheram grande quantidade de peixes. E juntando os peixes, encheram os 2 barcos, que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. O espanto se apoderou de Pedro e dos demais que estavam com ele, que eram Tiago e João, filhos de Zebedeu. E Jesus se dirigiu a Simão Pedro e disse as mesmas palavras de antes: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Outro milagre da pesca, e que estava junto ao lado de Pedro,
outros 6 discípulos, e também junto ao mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia, é o lago de Genezaré, e novamente, como no milagre do capítulo 5 de Lucas, agora Jesus aparece a eles depois da ressurreição, depois de nada apanharem. Aquela noite, pela manhã, Jesus disse: lançai a rede para a direita do barco. Lançaram e a rede se encheu com 153 grandes peixes. Agora notai, se para encher as 2 redes de peixe na pescaria de capítulo 5 de Lucas e 153 grandes peixes nas pescaria de São João, capítulo 21, não seria possível sem um milagre, muito mais agora, tudo isso não seria possível sem um milagre. Quanto mais agora, na nova profissão que ele recebeu de Jesus, que seria pescador de almas. Na primeira pescaria, quase 3.000 almas. E assim, continuando, discursou para os que queria saber sobre a cura do coxo de nascença. Falou de Jesus para a multidão, e muitos dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número destes homens a quase 5.000. Atos 4:4. Em 2 pescas, quase 8.000 conversões. Glória a Deus. Muito bem, amados irmãos, estamos a postos para, em obediência ou em cumprimento com a palavra do Senhor Jesus, e disse: fazer isto em memória de mim, e todas as vezes, até que o Senhor volte.
Estamos reunidos, portanto, para a celebração da ceia do Senhor, que o Senhor Jesus fizera durante o seu ministério com os seus discípulos, os primeiros anos, ou seja, 2 anos, ele fez a celebração da Páscoa, conforme antigamente se fazia, mas pela lei de Moisés, Jesus seguiu a lei em todos os itens, todos os mandamentos, mas na ceia, na celebração da ceia, que foi a última Páscoa e a primeira Santa Ceia, que é a que nós fazemos hoje, Jesus transferiu a velha aliança para uma nova aliança, a qual foi selada com o próprio sangue de Jesus. É o sangue da nova aliança. E há uma diferença que nós notamos nas Escrituras, que quando Jesus ele fazia a obra de Deus, ele já tinha tudo preparado, apesar de até os seus discípulos às vezes não compreenderem, mas Jesus era dono de todas as coisas, de maneira que não precisava se preocupar como nós preocupamos. Por exemplo, nós, quando vamos fazer alguma celebração, inclusive a ceia e outras reuniões, preparamos antes, preparamos, por exemplo, o templo para as reuniões, ou seja, algum outro lugar já pré-preparado. Porém, Jesus, ele obedecia exatamente o que ele ensinava, que era dono de todas as coisas, mas, por exemplo, ele não, com os seus discípulos, não tinha um lugar reservado para cada ano preparar a ceia, mas nós notamos aqui na passagem bíblica em São Marcos, capítulo 14, versículo 12 e 13, diz: e no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Veja, já era o primeiro dia dos pães asmos e os discípulos ainda não sabiam. E Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade a um homem que leva um cântaro d'água, vos encontrará, segui-o. Então já havia um homem preparado. Então, para cada uma da manifestação de Jesus, há um lugar preparado. E que nós não sabemos, mas o Senhor Jesus sabe de todas as coisas. É o que ele, da maneira que ele pregava e ensinava, era da maneira que ele agia. Como nós devemos fazer o que Jesus ensinou. Como, por exemplo, aqui em São Mateus, capítulo 6, versículo 25, Jesus falando aos seus discípulos, discursando e ensinando, ele disse: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Então, Jesus continua até chegar no célebre versículo conhecido por todos nós, que é o 33, e diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas, todas essas coisas que fazia parte da preocupação deles, vos serão acrescentadas. E assim nós cremos que Deus, Jesus, está conosco. Precisamos pedir a Ele que nos dê a fé suficiente para agradecermos a Ele por tudo quanto temos recebidos e confiar que o dia de amanhã não pertence a nós, mas pertence a Deus.
E se Deus cuida de nós, Ele cuida também do que havemos de comer, do que havemos de beber, vestir e tudo mais que nós precisamos. Confiemos, pois, em Jesus e vamos nos alegrar por tudo quanto Ele nos deixou e vamos continuar anunciando a vinda do Senhor até o dia da sua volta, para buscar a sua igreja no arrebatamento, e queremos fazer parte no primeiro arrebatamento. Assim vamos participar da ceia do Senhor, como está ensinando a Bíblia Sagrada. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Tendo dado graças. Então vamos dar graça pelo pão. Tome em suas mãos o pão e vamos consagrá-lo ao Senhor e em seguida aguardar para comermos todos juntos, em nome de Jesus. Papai querido e amoroso, santificado e exaltado seja o teu nome. Nesse momento que consagramos esse pão que passa a representar assim o corpo do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te louvar e te bendizer, ó Deus, por tão grande e sublime salvação. Queremos te pedir, ó Deus, que no momento da participação deste, ó Pai, possa haver da tua parte manifestações gloriosas e maravilhosas, ó Deus, na vida dos teus filhos, que nesta hora, mais uma vez, ó Deus, desfrutam desse privilégio que é o assentar na tua mesa. Queremos pela tua palavra, Senhor Jesus, que tens nas mãos todo o poder, que o Senhor possa estar ministrando, ó Deus, assim, no coração, ó Deus, na vida desses que nos ouvem, Senhor. Cura, libertação, cura não somente, ó Deus, na alma, no espírito, ó Deus, mas também física, Pai, porque os dias são maus e a aflição, ó Deus, conforme diz a tua palavra, Deus, como jamais vista, ó Pai, tem nos afligido, Senhor. Venha nos socorrer, ó Deus, conforme outrora disseste o profeta, Senhor, porque é vão, Senhor, o socorro do homem. Assim, ó Deus, dá-nos auxílio, fica conosco, ó Deus, e nos abençoa, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Comei, tomai e comei, este é o meu corpo, disse Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Consagramos o cálice. De igual forma, vamos também consagrar esse cálice ao trabalho do nosso Senhor. Bendito Deus e amado Pai, em cuja presença estamos. Queremos te louvar e te bendizer, a Deus, por mais uma vez nos conceder esse momento glorioso que é o assentar na tua mesa. Consagramos esse cálice, a Deus, que passa assim a representar o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, que por amar a cada um de nós sujeitou-se, ó Deus, a vir neste mundo, padecendo a terrível morte, morte de cruz, ó Deus. E pela tua palavra nós cremos, ó Deus, que Ele levou sobre si, ó Deus, todas as nossas enfermidades e por suas pisaduras nós somos sarados. Conforme acabamos de ouvir na tua palavra, Deus, tu és o Deus da providência, Senhor. Venha nos prover, ó Deus, a fé, a graça que nos é necessária, Deus, porque os dias são maus e precisamos muito, ó Deus, da tua ajuda, Senhor. Queremos te louvar e te bendizer, que possamos fazê-lo a cada dia, Deus, não somente em palavras, mas em toda a nossa maneira de viver. Como tua igreja, possamos mais e mais buscar a tua face, Senhor. Quero te pedir, ó Deus, como outrora, pedir ao profeta, Senhor.
Converte-nos, ó Deus, a Ti, para que sejamos convertidos. Sara-nos, ó Deus, e seremos sarados, ó Deus. Assim, ó Santo Deus, nos abençoa, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus para a Tua glória. Amém. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário.